Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão precioso estudo guiado. De antemão, peço desculpa, minha garganta ela não está muito legal. Estou com um pouquinho de crise de garganta, talvez seja por conta do sol excessivo que peguei nesse final de semana. Mas, mesmo assim, na medida do possível, a gente vai ter o nosso estudo guiado. Porque antes, nós devemos valorizar a oportunidade que nós temos de poder ouvir Deus falar por meio do nosso estudo guiado. E isso é maravilhoso. Então, mesmo com algumas, vamos dizer assim, debilidades, a gente ainda assim vai ter um ótimo estudo guiado, tá bom? Então, nessa ocasião, eu quero confirmar alguns detalhes muito importantes que eu não posso esquecer. O primeiro detalhe é: você é inscrito no canal? Se ainda não for, aproveita, se inscreve, para você não perder nenhum estudo guiado, para você ser incentivado por mim, para você poder, de alguma forma, desenvolver o hábito de ter um momento com Deus, tá certo? Outro ponto muito importante é para que você deixe o seu gostei, o seu like, né, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. E assim, você una a sua ação junto aos meus esforços, de assim levarmos o Evangelho a todo mundo na nossa geração, tá bom? Recados dados, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós buscarmos a presença de Deus e logo em seguida mergulharmos no nosso estudo e poder, de fato, ser abençoado por Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder ouvir a Tua voz. Nessa ocasião nós possamos mais uma vez ser impressionados pela Tua palavra, que esse estudo venha de encontro a nós, que nós possamos fazer reflexões, né? Possamos fazer ponderações acerca daquilo que de fato é importante, daquilo que faz parte da nossa realidade e, claro, trazer lições para nós, não apenas tornar conhecido os Teus feitos, mas com certeza ver a relevância desses estudos, dessas histórias para a nossa vida hoje. Perdoa os nossos pecados, dai-nos a Tua paz. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro, o último dia do mês. O tema para o nosso estudo é o segundo sinal na Galileia. Bom, eu separei aqui um pequeno ponto, que será a nossa introdução, e a gente já vai fazer algumas reflexões. E logo em seguida a gente vai ler um contexto bíblico de hoje, a qual nós iremos fazer outras pontuações. O primeiro ponto diz assim, ó: durante seu ministério terrestre, Jesus realizou milagres que ajudaram as pessoas a crer nele. João registrou esses milagres para que outros também crescem em Jesus. Interessante esse ponto, por quê? Porque veja que algumas pessoas estavam condicionadas a crer em Jesus por meio do milagre. E isso deve levar a mim, a você, a refletir nesse aspecto. Será que eu sou uma dessas pessoas? Será que eu só reconheço Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido, por conta dos milagres que ele fez? Esse é um questionamento válido e que nós devemos fazer, sim, porque muitas pessoas, quando estão passando por algumas situações, né, talvez ali no momento de dor, de luta, elas, conversando com Deus, falam o seguinte: olha, Senhor, se o Senhor de fato existe, se o Senhor de fato me ama, se o Senhor de fato tem poder, faz isso e aquilo outro. Em outras palavras, meio que tentando o Senhor, né, colocando o Senhor à prova. E a Bíblia nos orienta a não fazer isso, né? Mas a Bíblia apresenta que isso é uma realidade, né? Por mais que nós não sejamos encorajados a viver essa realidade, a Bíblia apresenta que essa é uma realidade. Por incrível que pareça, durante a semana a gente vai ver essa situação acontecendo ali na época de Jesus e que também se estende à nossa época. Ontem nós vimos que os discípulos passaram a crer em Jesus depois que testemunharam a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E hoje nós vamos ver qual será o segundo sinal que foi apresentado ali no Evangelho de João. Então eu quero convidar você já
Abre sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 46 ao 54, que diz assim, ó. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela hora, exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galileia. Uma história bastante interessante, né? Começa contando ali que Jesus voltou ao território ali de Caná, né? E ali ele foi, podemos dizer assim, foi abordado por um oficial do rei, onde o oficial pediu para que ele viesse até a sua casa, para que fizesse ali um milagre e curasse a vida do seu filho. E aí Jesus, de antemão, percebendo a situação, ele fala uma palavra que a gente vai já entender dentro do contexto que nós vamos aplicar, que é exatamente a situação: olha, se vocês não virem sinais, vocês não irão crer. E ali ele insiste: olha, venha e curem o meu filho, ele está precisando, faça isso antes que ele morra. E Jesus fala: pode ir, o seu filho vai continuar vivo, né? O interessante é que o oficial ele não volta para casa imediatamente. Ele vai apenas no dia seguinte, e aí no percurso, um dos seus servos vai até o encontro dele e dá a notícia de que o filho dele tinha sido curado, e ali eles confirmam o horário, tá certo? Então, partindo para os pontos, ao relatar o segundo sinal que Jesus fez na Galileia, João aponta para o primeiro sinal, ocorrido nas bodas de Caná. Ele parece estar dizendo: os sinais que Jesus fez irão ajudá-lo a compreender quem ele é. Veja que há conexão, né? Ou seja, o evangelista João, né? o escritor do Evangelho de João, ele segue o seu propósito e o seu objetivo de apresentar quem é Jesus. É tanto que ele cria a conexão entre o primeiro sinal e o segundo sinal, né? E a gente vê que ele vamos dizer assim, ele é proposital. Ele não está apenas relatando um dos milagres de Jesus. Não, existe um motivo pelo qual ele está relatando esse milagre. E o motivo esse era o segundo sinal que serviria para que as pessoas crescem que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. O outro ponto fala o seguinte, ó. À primeira vista, a resposta de Jesus ao pedido do oficial parece dura. No entanto, esse oficial fez da cura do filho a condição para crer em Jesus. A gente vê que quando o oficial vem até Jesus e pede para que ele vá até a sua casa e cure o seu filho, a gente tende a entender que o oficial sabe quem é Jesus e sabe do poder que ele tem e acredita no poder que ele tem. Porém, Jesus responde de uma forma bastante interessante. Ele diz: olha, é preciso que os sinais aconteçam para que vocês creiam. Aquela resposta foi direcionada ao oficial do rei. Porque Jesus, que sonda os corações, sabia que, a bem na verdade, o oficial não acreditava em Jesus. Sabe, aquela situação
a minha última escolha, a minha última opção. Fiquei sabendo que ele faz milagre, então vou apelar. Foi basicamente isso. Será que eu e você não temos feito de Jesus a nossa última opção, quando na verdade deveria ser a nossa única opção? Algumas pessoas têm tratado Jesus dessa forma, pensando que Jesus não sabe de fato o que se passa no nosso coração. Mas aqui a gente vê que Jesus ele não foi duro. Ele apenas constatou uma realidade espiritual que aquele homem, aquele pai estava passando. A bem na verdade, a situação do filho dele não era tão delicada como a situação espiritual dele. Veja, o filho dele estava passando por uma doença física? Estava. Tinha solução, tinha jeito. A gente viu que Jesus deu jeito. Mas a situação do pai e do filho, talvez, se ele não se permitisse, se ele não rasgasse o seu coração diante de Jesus e mudasse de opinião quando Jesus revelou aquilo que se passava dentro de si, talvez aquela situação iria perdurar e talvez fazer com que ele se tornasse um incrédulo, talvez um opositor no futuro. Então, quando a gente estuda o texto, a gente consegue compreender melhor o que se passa no contexto, não é? Um outro ponto fala assim, ó: é importante reconhecer que os milagres por si só não provam que Jesus era o Messias. Outras pessoas realizaram milagres. Algumas eram profetas verdadeiros, outros eram falsos profetas. Os milagres revelam apenas a existência do sobrenatural. Às vezes a gente tem essa ideia de que, o milagre aconteceu é de Deus. Não, gente. Satanás tem poder também. Isso me faz lembrar um contexto bastante interessante. Lembra aquelas pessoas que foram rejeitadas na volta de Jesus e que falaram o seguinte para ele: olha, Senhor, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não fizemos prodígios, em teu nome não fizemos muitas coisas? Qual foi a resposta de Jesus? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Em outras palavras, de onde vieram esses milagres? De onde vieram esses sinais e prodígios? Se Jesus nunca os conheceu, se não veio da parte de Jesus. Ou seja, o sobrenatural, um milagre, não é prova suficiente de que é da parte de Deus, de que de fato é uma pessoa consagrada a Deus. Satanás tem poder, gente. E com o passar do tempo, a gente vai ver ele usando-se desse poder ainda mais para poder enganar, se possível até mesmo os eleitos, como diz a palavra de Deus. Um outro ponto diz assim: o oficial, angustiado, lançou-se à misericórdia de Jesus, suplicando-lhe que curasse seu filho. A resposta de Jesus foi tranquilizadora. Ele disse: vá, o seu filho vai viver. No original grego, a expressão vai viver está no tempo presente. Esse uso é chamado de presente futurista, em que um evento futuro é mencionado com tanta certeza que como se já estivesse acontecendo. O homem não correu para casa, mas crendo em Jesus, chegou só no dia seguinte. E aqui a gente já vê a mudança de realidade. Após o encontro com Jesus, após Jesus falar o que se passava no coração dele e ele entender, veja que estava no ambiente público, havia outras pessoas, mas a conexão ali foi feita 100% entre Jesus e aquele homem, aquele oficial. Ele falou uma coisa e Jesus respondeu aquilo que se passava no coração dele e ele entendeu. Porque após esse momento com Deus, esse momento com Jesus, ele tem uma mudança radical na vida dele. Veja que após Jesus dizer: o teu filho vai viver, o teu filho continuará vivo, afirmando que o problema seria sanado, ao invés do homem voltar para casa e confirmar se de fato aconteceu o que Jesus tinha dito, ele só volta para casa no dia seguinte, ou seja, ele ficou em paz. Opa, Jesus que falou, meu amigo. Se Jesus disse que seria assim, para que eu vou correr de forma ansiosa? A ansiedade, ela é uma doença acerca
de coisas que estão para acontecer no futuro. Muitas pessoas hoje sofrem dessa doença, né? Se a gente não tiver de maneira, podemos dizer assim, bem equilibrada, bem certa de si, a gente pode sofrer com essa doença. E a gente percebe que esse homem não sofreu. Por quê? Porque ele tinha tido um encontro com Deus, o seu momento com Deus. E ali, ele passou a crer em Jesus. Não porque o milagre em si aconteceu, mas porque ele confiou em Jesus, ele acreditou em Jesus. Quando no dia seguinte ele foi interpelado ali pelo seu servo, e o servo confirmou que tinha acontecido na exata hora que Jesus falou, foi apenas para confirmar aquilo que ele já acreditava ter acontecido. E veja que o contexto fala que não somente ele, mas toda a sua casa passou a acreditar em Jesus. O último ponto. Que razão poderosa para crer em Jesus? Ou seja, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver várias razões para acreditar em Jesus. E essa é só mais uma delas, de muitas que tem e de algumas que nós vamos ver durante essa semana. Pergunta que eu faço para encerrar o nosso estudo é: o que mais será preciso para que você possa acreditar de fato em Jesus? Acreditar de palavra é fácil, mas acreditar de fato é difícil. Requer esforço, requer renúncia, requer se deixar ser levado por Deus. Faça isso, acredite em Jesus. E esse conselho não é apenas para você, mas é também para mim, porque eu também luto contra isso. Acreditar em Jesus, por exemplo, em momentos difíceis, quando você acha que tudo vai dar errado, que você não vê solução, que você não consegue entender como dar certo, é difícil. Beira a ser impossível. Mas se nós deixarmos Jesus conduzir, as coisas darão certo. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Que o Papai do Céu continue a falar ao meu e ao seu coração. O estudo de hoje foi maravilhoso. Foi o tema, o segundo sinal na Galileia. Amanhã nós teremos um novo estudo e você é meu convidado a voltar amanhã para darmos continuidade e vermos todos os sinais que foram apresentados no Evangelho de João, para que eu e você também pudéssemos continuar a crer em Jesus, né? Que a gente não seja a situação de preciso ver um milagre para crer, mas que a gente possa ver um milagre e continuar crendo, tá certo? É isso. Papai do Céu, fique conosco. Até a próxima e tchau, tchau.